Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças ancestrais estão se movimentando nas sombras do Oriente Médio, alinhando peças de um tabuleiro profético que foi estabelecido há mais de 2500 anos. O que você está prestes a descobrir não é apenas mais uma interpretação bíblica, mas uma revelação que pode mudar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e o que está reservado para a humanidade nos próximos anos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois o que revelarei hoje pode não estar disponível por muito tempo. Há aproximadamente 2600 anos, no cativeiro babilônico, o profeta Ezequiel recebeu uma das visões mais extraordinárias e aterrorizantes de toda a Escritura Sagrada. Era o 6º ano do cativeiro do rei Joaquim, e Ezequiel estava entre os cativos junto ao rio Quebar, quando os céus se abriram e ele contemplou visões de Deus. Mas entre todas as revelações que recebeu, uma se destaca como uma das mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais relevantes para nossos dias, a profecia de Gog e Magog. No capítulo 38 de Ezequiel, versículos de 1 a 6, lemos: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, grande multidão com paveses e escudos, todos eles manejando espadas. Persas, etíopes e líbios com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Quem é este misterioso Gog? De onde vem Magog? E por que devemos nos preocupar com uma profecia tão antiga? A resposta está diante de nossos olhos, desenrolando-se nas manchetes dos jornais brasileiros e internacionais de hoje. Gog não é meramente um nome, é um título, uma posição de liderança suprema sobre uma confederação de nações que, segundo a profecia, se levantaria nos últimos dias contra Israel. Magog, por sua vez, representa uma terra, um território específico que os estudiosos das Escrituras identificam com precisão geográfica impressionante. Quando analisamos as tabelas genealógicas de Gênesis capítulo 10, descobrimos que Magog era filho de Jafé, e seus descendentes se estabeleceram nas regiões que hoje conhecemos como o sul da Rússia e partes da Ásia Central. Meseque e Tubal, mencionados como principais cidades sob o domínio de Gog, correspondem respectivamente às antigas Moscou e Tobolsk, na Rússia. Não é coincidência que a palavra Moscou derive etimologicamente de Meseque. Os antigos registros assírios confirmam que Tubal era uma região localizada na atual Sibéria Ocidental. A precisão profética é absolutamente extraordinária quando consideramos que Ezequiel estava escrevendo séculos antes de Cristo, numa época em que essas regiões eram praticamente desconhecidas para o mundo mediterrâneo. Mas a revelação não para por aí. A profecia menciona os aliados desta confederação do norte: persas, etíopes e líbios. A Pérsia é o atual Irã, que mantém hoje uma das alianças militares mais sólidas com a Rússia. A Etiópia bíblica não se refere apenas ao país que conhecemos hoje, mas a uma região que incluía o atual Sudão, onde a influência russa e iraniana tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Os líbios representam não apenas a Líbia atual, mas toda a região norte-africana que tem vivido instabilidade política e crescente influência de potências orientais. Gomer, outro aliado mencionado, corresponde aos antigos cimérios, que se estabeleceram na região que hoje conhecemos como parte da Turquia e do leste europeu. A casa de Togarma refere-se à Armênia e regiões adjacentes. Observem como todas essas peças estão se alinhando nos dias de hoje. A Rússia mantém influência crescente sobre a Armênia, a Turquia oscila entre o Ocidente e parcerias orientais, e todo esse bloco está se consolidando em oposição aos interesses ocidentais, profeticamente falando, em oposição a Israel. A profecia continua no versículo 8 do capítulo 38 de Ezequiel: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e cujo povo se ajuntou dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre estiveram desertos, mas aquele povo foi tirado dentre as nações, e todos eles habitarão seguramente. Aqui está uma das mais impressionantes confirmações proféticas de toda a Bíblia. A terra que se recuperou da espada é Israel, que passou séculos sob domínio de diversos impérios até ser reestabelecida como nação em 1948.
O povo que se ajuntou dentre muitos povos são os judeus que retornaram de uma diáspora milenar, vindos de mais de 100 nações diferentes. Os montes de Israel, que sempre estiveram desertos, referem-se a Judeia e Samaria, regiões áridas que foram reflorestadas e tornaram-se produtivas após o retorno dos judeus. Mas há uma frase nesta profecia que deve nos deixar em estado de alerta máximo: habitarão seguramente. Isso não significa necessariamente que Israel viverá em paz absoluta, mas que terá confiança em sua própria força militar e em suas alianças internacionais. Hoje, Israel possui uma das forças militares mais sofisticadas do mundo, tecnologia de defesa avançada como o Iron Dome, e alianças estratégicas robustas. Paradoxalmente, é exatamente essa sensação de segurança que pode se tornar o gatilho para o cumprimento da profecia. Nos versículos 10 a 12 do mesmo capítulo, Ezequiel revela as motivações por trás desta invasão. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia subirão coisas ao teu coração, e conceberás mau intento, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Para arrebatar os despojos, e para saquear a presa, para tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, que possui gado e bens, e habita no meio da terra. Esta descrição é profeticamente precisa quando analisamos a situação atual de Israel. Apesar de viver em uma região conturbada, muitas comunidades israelenses vivem sem muros fortificados, confiando na proteção de sua força militar nacional. O país desenvolveu uma agricultura próspera no deserto, possui rebanhos em abundância, e sua economia cresceu exponencialmente, tornando-se uma das mais avançadas do mundo em tecnologia e inovação. A expressão habita no meio da terra é geograficamente exata. Israel está localizado no centro geográfico entre 3 continentes, África, Ásia e Europa. É literalmente o meio da terra conhecida no mundo antigo, e continua sendo um ponto estratégico crucial no mundo contemporâneo. Mas quando ocorrerá essa invasão? O versículo 16 do capítulo 38 nos dá pistas temporais cruciais. E subirás contra o meu povo Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias acontecerá. Trarei-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me santificar em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Nos últimos dias. Esta é uma expressão técnica nas profecias bíblicas que se refere ao período que antecede a segunda vinda de Cristo. Não estamos falando de um futuro distante e indefinido, mas de um tempo específico na cronologia profética que muitos sinais indicam estar se aproximando rapidamente. A invasão será súbita e massiva, descrita como nuvem para cobrir a terra. Esta linguagem sugere não apenas o tamanho dos exércitos invasores, mas também a velocidade e a surpresa do ataque. No mundo contemporâneo, isso pode se referir tanto a uma invasão militar convencional quanto a ataques com armamentos de última geração. Mas aqui está o aspecto mais extraordinário desta profecia: Deus intervirá diretamente no conflito. O capítulo 39 de Ezequiel, versículos de 1 a 6, descreve esta intervenção divina de forma dramática. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e te porei a andar, e te farei subir do lado do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e te darei as aves de rapina e aos animais do campo, para que te devorem. No campo aberto cairás, porque eu o disse, diz o Senhor Deus. E enviarei fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Esta não será uma vitória militar convencional, mas uma demonstração sobrenatural do poder divino. A destruição será tão completa que levará 7 meses para sepultar os mortos, conforme descrito no versículo 12 do capítulo 39, e a casa de Israel os estará sepultando por 7 meses, para purificar a terra. O fogo que cairá sobre Magog e os que habitam seguros nas ilhas sugere uma destruição que se estenderá além do campo de batalha no Oriente Médio, alcançando o território de origem dos invasores e até mesmo regiões costeiras distantes. Alguns estudiosos interpretam esta linguagem como possível referência ao uso de armamentos nucleares ou outras armas de destruição em massa. Agora, por que devemos prestar atenção a estes eventos? Por que um brasileiro, morando a milhares de quilômetros do Oriente Médio, deveria se preocupar com esta profecia? A resposta está no versículo 6 do capítulo 39.
e enviarei fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. O cumprimento desta profecia não será um evento localizado, mas um marco na história humana que impactará toda a humanidade. Será o momento em que Deus se revelará de forma inequívoca a todas as nações. Além disso, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9, encontramos uma segunda referência a Gog e Magog, e, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu da parte de Deus, e os devorou. Esta segunda batalha de Gog e Magog ocorrerá após o milênio, mas o nome representa o mesmo princípio, uma confederação final de nações rebeldes contra o plano de Deus. Alguns estudiosos acreditam que estas são 2 batalhas distintas separadas por mais de 1000 anos. Outros interpretam que João usa os nomes Gog e Magog simbolicamente para representar toda a oposição final a Deus. Independentemente da interpretação específica, o que não podemos ignorar é que estamos vivendo em uma época de alinhamentos proféticos sem precedentes. A Rússia, que durante décadas manteve uma postura relativamente neutra em relação a Israel, tem intensificado sua presença no Oriente Médio, estabelecendo bases militares na Síria e fortalecendo alianças com o Irã. O Irã, por sua vez, tem expandido sua influência através de grupos proxy no Líbano, Síria, Iêmen e Gaza, criando um eixo de resistência que cerca Israel geograficamente. Países africanos mencionados na profecia, como Sudão e Líbia, têm vivenciado instabilidade política que os torna vulneráveis à influência de potências orientais. A própria Turquia, membro da OTAN, tem demonstrado crescente alinhamento com interesses russos e iranianos, criando tensões com seus aliados ocidentais tradicionais. O que torna esta situação ainda mais significativa é que pela primeira vez na história moderna, temos uma convergência entre a capacidade militar necessária para uma invasão em larga escala, as motivações econômicas e estratégicas, e o alinhamento geopolítico descrito na profecia de Ezequiel. As descobertas massivas de gás natural no Mediterrâneo Oriental, particularmente em águas israelenses, cipriotas e egípcias, criaram uma nova dinâmica energética que pode servir como catalisador para conflitos futuros. A Rússia, sendo uma das maiores exportadoras mundiais de gás natural, tem interesse estratégico em controlar ou neutralizar essas novas fontes de energia que competem com seus recursos. Mas além das motivações econômicas, existe uma dimensão espiritual neste conflito que não pode ser ignorada. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, versículo 16, revela o propósito supremo por trás destes eventos, para que as nações me conheçam, quando eu me santificar em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Deus usará este conflito como uma demonstração global de sua soberania e poder. Não será Israel que vencerá esta guerra através de sua própria força militar, mas será o próprio Deus quem intervirá de forma sobrenatural, fazendo com que todas as nações reconheçam sua existência e supremacia. Esta intervenção divina marcará o início de uma nova era na história humana. O conhecimento do Senhor se espalhará por toda a terra, conforme profetizado em Abacuque capítulo 2, versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para nós, brasileiros, esta profecia tem implicações práticas e espirituais profundas. Primeiro, devemos reconhecer que vivemos em tempos proféticos extraordinários. Os eventos que estamos testemunhando no cenário mundial não são coincidências políticas, mas o cumprimento de profecias bíblicas específicas. Segundo, precisamos estar preparados espiritualmente para os tempos que se aproximam. A Bíblia não nos revela estas profecias para nos causar medo ou ansiedade, mas para nos manter vigilantes e preparados. Como disse Jesus em Lucas capítulo 21, versículos 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Terceiro, devemos interceder por Israel e por todas as nações envolvidas neste conflito profético. O Salmo 122, versículo 6, nos ordena: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nossa responsabilidade como cristãos não é apenas observar o cumprimento das profecias, mas participar ativamente através da oração e da intercessão. A batalha de Gog e Magog não é apenas um evento militar futuro, mas representa o clímax do conflito milenar entre as forças do bem e do mal, entre o reino de Deus e os reinos desta terra. É o momento em que a soberania divina será demonstrada de forma inequívoca diante de todas as nações.
Estamos vivendo na geração que pode testemunhar o cumprimento literal destas profecias antigas. Os sinais estão se multiplicando: o realinhamento geopolítico das nações, o retorno de Israel à sua terra, a convergência de interesses entre os países mencionados na profecia, e a crescente tensão no Oriente Médio. Não sabemos o dia nem a hora exatos em que estes eventos se desenrolarão, mas sabemos que estamos muito mais próximos do que distantes. A formação das alianças proféticas está acontecendo diante de nossos olhos, e as condições necessárias para o cumprimento da profecia estão se estabelecendo rapidamente. Como servos do Altíssimo, nossa responsabilidade é permanecer vigilantes, preparados espiritualmente, e ativos na proclamação do Evangelho enquanto há tempo. A batalha de Gog e Magog será seguida por uma nova era de conhecimento divino e justiça na terra, mas antes disso, haverá um período de tribulação sem precedentes. A mensagem central desta profecia não é o medo do que está por vir, mas a certeza absoluta de que Deus está no controle da história humana. Ele conhece o fim desde o princípio, e nada acontece fora de sua soberania e propósito eterno. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivenciando, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Os tempos são urgentes, as profecias estão se cumprindo, e cada pessoa que recebe esta revelação pode fazer a diferença na preparação espiritual de nossa geração. Que o Senhor nos mantenha firmes e vigilantes até o seu glorioso retorno. Amém e amém.